Trabalhos desta tarde, agradecendo a presença dos senhores vereadores e dos munícipes que prestigiam os trabalhos do Legislativo Municipal. Iniciando os trabalhos, gostaria de solicitar do vereador Marcos William a leitura de um texto bíblico. Solicito que todos se coloquem em pé. Boa tarde a todos. Vamos ler Salmos 1 e 2. Salmos 1, versículo 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Palavra do Senhor. Em seguida, levo para consideração do plenário a ata da sessão plenária ordinária de 12 de agosto de 2013, que ficou à disposição dos senhores vereadores na divisão legislativa para apreciação. Aprovado. Dando sequência aos trabalhos, solicito do secretário designado a leitura da matéria inscrita no expediente da presente sessão. Ofício número 019/2013. Gabinete do vereador Hamilton Aparecido Machado, Telêmaco Borba, 19 de agosto de 2013. Em virtude de compromissos já agendados para tratar de assuntos do município, estou justificando minha ausência na sessão ordinária da Câmara Municipal no dia 19 de agosto de 2013. Sem mais para o momento, subscrevam-me. Atenciosamente, Hamilton Aparecido Machado. Projeto de Lei número 033/2013. Iniciativa do Poder Executivo. Mensagem número 22, de 2 de agosto de 2013, que autoriza a abertura de crédito adicional especial na importância de R$ 22.819,12. Mensagem 22/2013. Encaminha-se a Vossa Excelência o anexo anteprojeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento de 2013 do município de Telêmaco Borba para atender as despesas com o pagamento de obrigações contratuais na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. A presente proposta visa adequar a Lei Orçamentária Anual número 1979 de janeiro de 2013 em vigência, para atender as despesas com pagamento de serviços de limpeza de bueiros prestados pela empresa Nalevaico e Alves Limitada, no exercício de 2012, em consonância com o artigo 37 da Lei 4.320. O Poder Executivo determinou a abertura de auditoria para fins de verificar a comprovação dos serviços prestados, objetivando oficializar o reconhecimento da despesa e sua regularidade. Ressalta-se que o não pagamento das respectivas despesas já foram relatados ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no envio da prestação de contas do exercício de 2012. No tocante ao procedimento de auditoria, é importante informar que o mesmo é realizado pela Controladoria Geral do Município, conforme decreto 19.861, o qual, nos termos da Constituição Federal, artigo 74, incisos 4º, parágrafo 1º, atua em apoio ao controle externo e em conjunto com o Tribunal de Contas do Estado, dando conhecimento de qualquer irregularidade e ilegalidade que tenha conhecimento. Assim, todas as irregularidades ou ilegalidades que tenham ocorrido serão de conhecimento do Tribunal de Contas do Estado, Câmara de Vereadores e Procuradoria-Geral do Município. Quando da conclusão da auditoria, através do relatório final, que será apresentado a esses órgãos para que tomem as providências cabíveis. Cabe ressaltar que o pagamento das despesas ocorridas é de competência do Poder Executivo,
tendo em vista que o mesmo é ordenador das despesas, nos termos do artigo 81, inciso 20 da Lei Orgânica Municipal. A abertura de crédito especial proposto se faz necessário para viabilizar o pagamento das despesas que foram comprovadas e consideradas regulares, após auditadas individualmente. A Controladoria Geral do Município, através da auditoria, busca verificar se os serviços cobrados foram efetivamente prestados. O projeto de lei que abre crédito especial trata da matéria específica, despesas de gestão anterior, no intuito de ressaltar que a responsabilidade pelo não pagamento das despesas de maneira correta é da gestão 2012. Nesses termos, roga-se aos nobres edis a usual compreensão e apoio à presente proposta. Para tanto, espera-se seja aprovada em regime de urgência. Sem mais pelo momento, externo protestos de estima e apreço extensíveis aos demais vereadores. Atenciosamente, Luiz Carlos Gibson, Prefeito Municipal. Da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, parecer ao projeto de lei 013, de iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município de Telêmaco Borba para o exercício financeiro de 2014. Da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, parecer referente ao projeto de lei número 013/2013. Inicialmente, cabem algumas considerações estabelecidas na Constituição Federal acerca do tema. Conforme o parágrafo 2º do artigo 165 da aludida Constituição, a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação às agências financeiras oficiais de fomento. Cabe destacar ainda que o parágrafo 4º do artigo 166 da Carta Magna dispõe que as emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Salienta-se nesse contexto que o anexo de metas e prioridades da administração municipal para o exercício 2014 será encaminhado juntamente com o plano plurianual, conforme o artigo 50 do projeto. Aborda também o assunto em questão, a Lei 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual possui em seu teor algumas determinações relacionadas à LDO, conforme segue. Artigo 4º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá ao disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição e disporá também sobre a linha A, equilíbrio entre receitas e despesas, a linha B, critérios e forma de limitação de empenho a serem efetivadas nas hipóteses previstas na linha B, no inciso 2 deste artigo, no artigo 9º e no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 31. A linha E, normas relativas ao controle de custos e avaliação de resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. A linha F, demais condições e exigências para transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Com base no exposto, percebe-se que o projeto traz em seus artigos 3º, 27, 28 e 29 as determinações previstas nas alíneas A e B do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Já o artigo 49 do referido projeto faz menção ao controle de custos e avaliação de resultados previstos na alínea E. Nos artigos 17 e 20 foram estabelecidos os critérios para transferências de recursos a entidades correspondentes à descrição da linha F. Ainda com relação ao atendimento das disposições do artigo 4º, consta-se que a parte componente do projeto o anexo de metas fiscais, o qual contém metas anuais em valores correntes e constantes para o exercício 2014 e para os dois subsequentes, o qual está instruído com memória e metodologia de cálculo. Este contém a avaliação de cumprimento das metas fiscais do exercício anterior e as metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. Ainda traz à pensa a evolução do patrimônio líquido nos 3 exercícios anteriores, bem como a origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos, atendendo assim ao disposto dos parágrafos 1º, 2º e 3º do aludido artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Oportuno salientar que, de acordo com o anexo de metas fiscais, não há previsão de estimativa e compensação de renúncia de receita. No entanto, conforme anexo, existe um valor de R$300 mil, correspondente à margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Valor este, segundo justificativa que se refere a aumento permanente de receita em decorrência da atualização de valores
da planta genérica de cadastro imobiliário e alteração de alíquotas do IPTU a ser realizado por lei específica. Os artigos 35 e 38 do projeto em análise merecem uma análise mais profunda, visto que o desconto que se pretende conceder aos contribuintes no percentual de 10% do IPTU e taxas trata-se de renúncia de receita. Sendo assim, deve-se seguir o que estabelece o artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal número 101. Ante o exposto, ressalta-se que o artigo 38 do projeto em questão menciona que os valores apurados no artigo 35 e 36 serão desconsiderados na previsão de receita de 2014. Desta forma, percebe-se que foi atendida a disposição contida no inciso 1 do artigo 14 supracitado. Realizadas tais considerações, cabe destacar o entendimento externado por Flávio C. de Toledo Júnior e Sérgio Siqueira Rossi, da obra A Lei de Responsabilidade Fiscal comentada. Os autores afirmam que o desconto concedido a munícipes que no início do ano quitam o IPTU à vista é procedimento desobrigado da compensação. Esse abatimento caracteriza a isenção de caráter geral, não discrimina seus beneficiários, as cautelas do artigo 14 não alcançam. Salientam que, além do mais, se o nível do desconto equivale à inflação anual média, o poder público não está a perder recursos, visto que o recebimento antecipado por si só compensa o impacto inflacionário e os custos administrativos do parcelamento. Observa-se que o anexo de riscos fiscais também é parte componente do referido projeto, destacando o valor de R$ 250 mil referente a sentenças judiciais de pequeno valor. Importa frisar que, se estas não se concretizarem, as providências a serem tomadas são a abertura de créditos adicionais a partir da reserva de contingência. Diante disso percebe-se que as formalidades previstas no artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal foram atendidas. Insta a frisar que, para dar atendimento ao artigo 45, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, deve ser elaborado o relatório das obras em andamento no município, o qual encontra-se anexo à documentação em análise. No entanto, deve-se salientar em conta que, conforme mencionado anteriormente, quando o projeto de lei do Plano Plurianual 2014-2017 for encaminhado a esta Câmara, a Lei de Diretrizes Orçamentárias necessitará de sofrer alterações, com vista a se compatibilizar com o que prevê o primeiro. Com relação à lacuna existente na legislação com relação ao primeiro ano de mandato, sugere-se que seja proposta uma emenda à Lei Orgânica do Município, com a finalidade de alterar o inciso 2º da lei do artigo 219. Esta pode estabelecer que no primeiro exercício financeiro do mandato, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias seja encaminhado até 3 meses do encerramento deste e desenvolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa, prazo este em que se encaminha o projeto do Plano Plurianual. Por fim, importa frisar que os artigos 22, 23 e 25 prevêem em seu texto o exercício de 2013, quando o correto seria mencionar o exercício de 2014, ano que se refere ao projeto da LDO. Há que se observar também que, quando da análise dos anexos constantes do projeto de lei, foram encontradas algumas divergências. Diante disto, salienta-se que foi elaborado um anexo no qual podem ser visualizadas as diferenças encontradas. Sendo assim, salvo o melhor entendimento, realizadas tais considerações, há necessidade de se alterar os valores de alguns anexos, para que o projeto seja aprovado. Avaliação de cumprimento de metas fiscais do exercício anterior, metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores consolidadas, evolução do patrimônio líquido, origem e aplicação de recursos obtidos com alienação de ativos. É o parecer Telêmaco Borba, 14 de agosto de 2013. Assinam Marcos William de Oliveira, relator, Mário César Marcondes, presidente, e Hamilton Aparecido Machado, vogal. Da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, parecer ao projeto de lei número 018/2013, que institui o programa Telêmaco Borba Digital, Internet para Todos, no âmbito do município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná e da outras providências. Da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, parecer ao projeto de lei 018/2013. A mensagem que encaminhou o projeto em análise expõe que o programa tem por finalidade oferecer gratuitamente sinal público de acesso à internet, em 2 modalidades, quais sejam: unidade predial residencial com acesso vinculado à regularidade fiscal e tributária nos locais de circulação de pessoas, como praças e prédios públicos. Com o referido programa, de acordo com a mensagem,
Pretende-se também inserir Telêmaco Borba no rol das cidades digitais, que representa a modernização da gestão pública, a oferta de novos serviços e facilidades para as pessoas. Oportuno salientar que a criação de um programa destinado a subsidiar o sinal público de acesso à internet acarreta inevitavelmente a criação de despesas. Por sua vez, cabe salientar que o artigo 9º do projeto de lei em análise prevê que as despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta de recursos orçamentários consignados na dotação da lei orçamentária vigente. Ante o exposto, analisando a supracitada lei orçamentária, verifica-se que o projeto Cidade Digital, junto ao gabinete da Secretaria Municipal de Administração, cujo valor inicialmente é autorizado na lei orçamentária de R$300 mil, também sugere-se, apesar de não ser alçada a referida comissão, que sejam revistas as condições estabelecidas no artigo 3º do projeto em análise, vez que se trata de uma política pública de inclusão digital. Sendo assim, pode-se perceber que já existiam recursos orçamentários suficientes para a execução inicial do programa que se pretende implantar. Ante o exposto, salvo melhor entendimento, desde que analisada a consideração supracitada, não se vislumbram vícios que impeçam o prosseguimento do referido projeto. É o parecer Telêmaco Borba, 14 de agosto de 2013, assinam Marcos William de Oliveira, relator, Mário César Marcondes, presidente, e Hamilton Aparecido Machado, vogal. Da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, parecer ao projeto de lei 024/2013, iniciativa do Poder Executivo que autoriza a concessão de diárias aos conselheiros tutelares do município e aos membros dos conselhos municipais, permitindo também o regime de suprimento de fundos. Parecer. A mensagem que encaminhou o projeto em análise expõe que o projeto tem por finalidade autorizar a concessão de diárias aos conselheiros tutelares, permitindo também a aplicação do regime de suprimento de fundos em eventuais despesas no exercício de suas atribuições. Salienta-se na mensagem que os membros de conselhos municipais e do conselho tutelar, em algumas situações, necessitam se deslocar para outras localidades, seja para formação continuada ou para participar de conferências obrigatórias como membros dos conselhos. Observa-se também que a Lei Federal 12.696, a qual alterou o parágrafo único do artigo 134 e 135 da Lei 8.069, tornou obrigatória a previsão de recursos destinados à formação continuada dos conselheiros tutelares, bem como considerou como serviço público relevante a função de conselheiro. O Conselho Tutelar, tal como descrito nos artigos 131 e 132 da Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, é órgão permanente e autônomo, destinado a zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, devendo existir pelo menos um em cada município, sendo composto por 5 membros escolhidos pela comunidade. Seu funcionamento, bem como a remuneração dos conselheiros, fica a cargo da lei local, conforme prevê o artigo 134 da referida lei. Sendo assim, observa-se que o município é autônomo para fixar aos membros do Conselho Tutelar, além da remuneração, outros direitos. Cabe destacar que o Acórdão 829/2006, proferido pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, trata do tema e compõe a documentação encaminhada para análise do projeto. Tendo em vista o exposto, resta claro que o objetivo do projeto de lei é estender aos conselheiros tutelares o direito a receber diárias e fazer uso do regime de suprimento de fundos em obediência ao princípio da legalidade, não existindo impedimentos no ordenamento jurídico para tal finalidade. Observa-se no parágrafo 1º do artigo 1º do projeto em análise que os membros dos conselhos municipais e do conselho tutelar, para fins de recebimento de diárias, serão equiparados aos servidores de nível médio. Os valores das diárias com e sem pernoite de tais servidores, de acordo com o decreto 18.129, de 11 de agosto de 2011, são respectivamente R$ 140 e R$ 55. Sendo assim, salvo melhor entendimento, não se vislumbram os vícios que impeçam o prosseguimento do referido projeto. É o parecer Telêmaco Borba, 14 de agosto de 2013, assinam Marcos William de Oliveira, relator, Mário César Marcondes, presidente, e Hamilton Aparecido Machado, vogal. Na Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, parecer ao projeto de lei número 025, iniciativa do Poder Executivo, que acrescenta e altera dispositivos da Lei 1839, para dispor sobre empresas proprietárias, donatárias e comodatárias de imóveis do Distrito Industrial
e da obrigatoriedade de licitação para concessão de direito real de uso com opção de compra de bem público. Parecer. Conforme descreve o artigo 1º do projeto em análise, se pretende alterar os artigos 21, 25, 31 e 45 da Lei 1839. De acordo com a mensagem que o encaminhou, as alterações têm por objetivo propor a correta aplicação da lei vigente aos prestadores de serviços e aos comandatários que não adquiriram os direitos de vigência do PRODEF. Estabelece também a exigência constitucional da licitação para a concessão de direito real de uso, com opção de compra do bem público. Oportuno salientar que foram acrescentados os artigos 45A e 45B, os quais passaram a reger de forma expressa as situações específicas dos proprietários, donatários e comodatários, assegurando-lhes o direito da oferta do imóvel de sua propriedade em garantia às instituições financeiras, a fim de fomentar o desenvolvimento industrial municipal. Todavia, a segurança de que sempre será atendida a finalidade industrial e os objetivos do Prodetel. Sendo assim, cabe destacar que, conforme mencionado anteriormente, a Constituição Federal estabeleceu que, ressalvados os casos especificados na legislação, as alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. Com vistas a regulamentar o contido na Carta Magna, foi editada a Lei 8.666. Cabe destacar que a Lei 8.666 abordou o tema na seção 6, a partir do artigo 17 e seguintes, englobando também os institutos de locação, permissão e uso e concessão de direito real de uso, que são tecnicamente alienações, desde que nesses casos se caracteriza apenas a transferência de posse direta do bem. O parecer do IBAN 951/2013, elaborado pelo consultor técnico Afonso Aragão Peixoto Fortuna, menciona que para incentivar as atividades econômicas particulares e tendo em vista o interesse coletivo em termos de empregos e gerar ou em vista de movimentação econômica resultante, ou ainda considerando a exploração de recursos naturais, admite-se que possa o poder público conceder benefícios e vantagens. Entre esses, inclui a isenção temporária de tributos, a realização de certos serviços ou até a doação ou concessão de direito real de uso de terrenos. O consultor relata que a doação de imóveis deve ser precedida de autorização legislativa e avaliação. Pode exigir ou não procedimento licitatório. Se for possível atender a todos, será incabível a licitação. Se houver disputa por determinada área de terras, a concorrência será exigível. Quanto à concessão e direito real de uso, objeto das regras contidas no DL número 271/67, a administração transfere o uso remunerado ou gratuito de terreno público a particular, com direito real resolúvel. Por fim, o parecer reto mencionado resulta que constitui objetivo de direito real de uso o atendimento de finalidade social a prazo certo e indeterminado, resolvendo-se o contrato se essa finalidade não for atendida. O Instituto pode e vem sendo utilizado por municípios diversos, substituindo a vantagem, a venda ou a doação, como acentua Eli Lopes Meirelles, já que o imóvel concedido deve reverter à administração, se não utilizado para fins pactuados. Desta forma, percebe-se que as modificações que se pretendem introduzir no texto do diploma legal se fazem necessários e encontram-se em consonância com a disciplina e ordenamento jurídico pátrio. Sendo assim, salvo melhor entendimento, não se vislumbram vícios que impeçam o prosseguimento do referido projeto. É o parecer. Assinam Marcos William de Oliveira, relator, Mário César Marcondes, presidente, Hamilton Aparecido Machado, vogal. Indicações números 740 a 741, de iniciativa do vereador Neria Rafael Mangoni, que indica o senhor prefeito para que determine aos órgãos competentes da municipalidade fazer uma lombada na rua Piraí do Sul, em frente ao número 40, no bairro Parque Limeira, área 2. Serviço de pavimentação asfáltica na Travessa Cirol, no bairro Parque Limeira, área 2. Indicação número 742, de iniciativa do vereador Marcos William, que indica ao senhor prefeito, junto à Secretaria de Obras, que seja feito tapa-buracos em uma rua de pavimentação poliédrica, próximo ao mini-centro esportivo, denominada Rua dos Apaches, no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Indicação número 743, de iniciativa da vereadora Fátima Ribeiro, que indica ao senhor prefeito que determine o Departamento de Obras
para efetuar serviço de lama asfáltica na rua Santarém, na Vila Esperança. Indicações número 744 e 745, iniciativa do vereador Rubens Benck, que indica ao senhor prefeito, através do setor competente, seja realizado. Tapa-buraco na extensão da rua Jacarandá, principalmente em frente ao número 175, esquina com a rua Paineira, área 1. Restauração da escadaria que liga o bairro Anamere e construção de uma canaleta na lateral para escoamento de águas fluviais. Indicações números 746 a 749, iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que indica ao senhor prefeito que determina o setor competente. Manutenção da tampa de bueiro na rua Mauá, em frente ao número 717, no bairro Parque Limeira, área 2. Construção de uma calçada na Avenida Manuel Mendes de Oliveira, no bairro São Francisco. Colocação de uma lixeira no ginásio de esportes do Furtadão. Manutenção da tampa de bueiro na Rua Prata, em frente ao número 445, no bairro Parque Limeira, área 2. Indicações número 750 a 752, iniciativa do vereador Everton Fernando Soares, que indica ao senhor prefeito que, através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, realize pavimentação com pedra poliédrica na Rua Bahamas, na Vila Esperança. Pavimentação com pedra poliédrica na Rua Angola, na Vila Esperança. Pintura no solo asfáltico e construção de um redutor de velocidade, preferencialmente na faixa elevada, uma faixa elevada de pedestre na Rua Beija-Flor, na Vila Esperança. Indicações números 753 a 757. Iniciativa do vereador Maurício Diógenes de Castro, que indica ao senhor prefeito que solicite aos órgãos competentes da municipalidade estudo para a abertura de um bueiro em frente à exclusiva Presentes, na Rua Campina Alta, no bairro Área 2. Serviço de implantação de rede de águas fluviais na estrada Max Staldacher, no bairro Anamere, descendo o bonde aéreo. Realização de limpeza de bueiros na Rua Campina Alta, no bairro Área 2, em frente ao número 64 e número 10, nos dois lados da rua. Serviço de poda de árvore na Rua Piraí do Sul, em frente ao número 191, no bairro Área 2. Melhorias na sinalização com o objetivo de fazer com que os veículos reduzam a velocidade no cruzamento entre a Rua Augusto Tobigi com a Jair Machado Noceira, diminuindo dessa forma o número de acidentes registrados no local. Requerimento número 100, de iniciativa do vereador Maurício Diógenes de Castro, que requer do senhor prefeito, dentro do prazo que a lei lhe confere, com base nas indicações 060 e 737/2013, as seguintes informações. Quais as providências já foram tomadas com relação às indicações supramencionadas? Se foram, agradecemos nos informar quais. Se ainda serão, gentileza nos informar quais e o prazo para tal. Requerimento número 101, iniciativa do vereador Hamilton Aparecido Machado, que requer do senhor prefeito municipal, no prazo que a lei determina, informa esta Casa de Leis. Primeira, que estudos estão sendo feitos quanto ao pedido contido na indicação número 130/2013, de 4 de março de 2013, que seja feita uma forma para conter o trânsito na Rua São Martins, bairro São João, ligando o bairro São Silvestre. Segunda, caso os estudos já foram concluídos, se positivo, para quando está previsto, se negativo, qual o motivo. Requerimento número 102, iniciativa do vereador Mário César Marcondes, que requer do senhor prefeito que informe esta Casa de Leis, no prazo que a lei lhe confere, as seguintes informações. Quantas pessoas estão na fila do TFD, tratamento fora do domicílio, e desde que data estão aguardando? Favor nominá-las e por quais especialidades? Por quais essas cirurgias não, e por que essas cirurgias não são realizadas no Hospital Dr. Feitosa? Quais as providências estão sendo tomadas para suprir as necessidades? Requerimento número 103, iniciativa do vereador Mário César Marcondes, que requer do senhor prefeito municipal que informe esta Casa de Leis, no prazo que a lei lhe confere, as seguintes informações. Qual o programa para a execução das seguintes emendas? Emenda número 009/2012, calçamentos das ruas Jardim Beija-Flor. Emenda número 010, calçamento das ruas do Parque Limeira, área 3. Emenda número 011/2012, calçamento das ruas do Parque Limeira, área 6. Emenda número 013/2012, calçamento poliédrico da Rua Tarumã, Parque Limeira, área 1. Emenda número 019, recap com lama asfáltica na rua do bairro Rio Alegre. É só, senhor presidente. Obrigado. Informo aos senhores vereadores que o projeto de lei 033/2013 será encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e para a Comissão de Economia.
Orçamento, Finanças, para emissão de parecer. Os projetos de lei de número 18, 24 e 25, /2013, serão enviados para a ordem do dia da próxima sessão plenária ordinária. Informo também aos senhores vereadores que as sessões plenárias ordinárias de 26 de 8 de 2013 e 2 de 9 de 2013 estarão abertas para receber emendas ao projeto de lei número 013/2013, LDO. As indicações serão analisadas e posteriormente encaminhadas aos setores competentes. Nada mais constando, solicito ao primeiro secretário a leitura dos requerimentos apresentados para deliberação do plenário. Item número 24, requerimento número 100/13. Pergunto aos senhores vereadores se existe a intenção de discutir a matéria. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado. Item de número 25, requerimento número 101/13. Pergunto aos senhores vereadores se existe a intenção de discutir a matéria. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado. Item número 26, requerimento número 102/13. Pergunto aos senhores vereadores se existe a intenção de discutir a matéria. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado. Item número 27, requerimento número 103/13. Pergunto aos senhores vereadores se existe a intenção de discutir a matéria. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado. É só, senhor presidente. Peço pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador? Eu só gostaria de fazer uma observação, senhor presidente, lá no parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, do projeto 013, em que o relator ele colocou no final que precisa, antes do projeto, para ele entrar em votação, ele precisa fazer algumas correções naquelas tabelas. Então, gostaria que o senhor determinasse ao órgão competente da Câmara para que levasse até o Executivo, para que eles façam essa correção, para que o projeto possa entrar de volta. Obrigado, senhor presidente. Ok, então. Muito bem, poderá ser feito, segundo a nossa assessoria, através de emendas. Senhor presidente, no parecer nós colocamos que o Executivo tem que corrigir alguns anexos. Então, é esses anexos que ele precisa fazer a correção e mandar para a Câmara. Não, é isso que nós estamos pedindo, verbalmente. Muito bem. A nossa assessoria, então, irá verificar e nós, posteriormente, se for necessário, faremos então. Ok? É só, senhor presidente. Não mais havendo requerimentos para serem deliberados, solicito ao primeiro secretário a chamada nominal dos vereadores inscritos no livro próprio para uso da palavra. Com o uso da palavra, vereador Gilson. Vereador terá 8 minutos para fazer uso da palavra. Senhor presidente, nobres vereadoras, nobres pares, boa noite a todos, boa noite ao povo de modo em geral. Bem, lá no dia 5 de fevereiro desse ano, fazia presente então nessa Casa de Leis, prefeito municipal, e lá no dia 5 de fevereiro eu lembrei ao prefeito da necessidade da castração desses cachorros que infelizmente estão aí desamparados e precisam muito do nosso carinho, da nossa atenção. E foi feito
tem uma verba aí no valor, parece-me que de 170 mil para castrar esses cachorros. E eu vou bater um requerimento pedindo providência dessa situação, porque os cachorros estão, infelizmente, estão aí largados, a população sujeito a uma doença, enfim. Então, pedir para que o prefeito acione a Secretaria de Saúde, que a vigilância sanitária tome providência, para que não seja tarde, e essa época é uma época propícia. Então, senhor secretário, vai chegar até o senhor, espero que o senhor tenha um efetivo para poder tomar providência dessa situação em caráter de emergência. Bem, eu acredito que para vocês não é diferente com relação a mim, o que é combinado não é caro. Semana passada eu tratei com o secretário Denis, secretário de obras, para hoje, a partir das 8 da manhã, sair, fazer uma visita em umas situações extremas. E eu cheguei junto com o secretário, infelizmente o secretário não foi prestativo, e eu estava com dois amigos, tanto dele como meu. Ele, óbvio, se alinhou com o engenheiro Fernando, me subestimou, me deixou por 30 minutos lá na secretaria. Até então eu falei para a secretaria dele que me sentia subestimado com relação a essa situação. Pedi a ela que tomasse providência, que se ele quiser, ele que me retorne. E parece-me que o secretário se ausentou, está em Curitiba, mas eu acho que não é diferente, vereador Fubá, porque a comunidade não é caro, momento algum. Então, o secretário, vou com toda a simplicidade, vou tentar agendar mais uma vez. Se o secretário não puder honrar, pelo menos não trate. Pelo menos não trate, porque se eu der minha palavra, eu sustento. Eu sei que ele não vai gostar, mas fazer o quê? Nós temos praticamente 3 anos e 2 meses aí para poder fazer um trabalho em conjunto. Essa hora não é uma hora propícia, mas infelizmente não partiu de mim. Procurei ser colaborador, até o momento a gente tem colaborado a administração local, mas o secretário deixou de me atender, foi agendado. Parece-me que o engenheiro Fernando era mais importante, mas aqui o engenheiro Fernando não faz diferença. Aqui é com nós que ele vai tratar. Então, senhor secretário, não leve isso aí para o lado pessoal. Não gostei da atitude. Exijo respeito não só comigo como os pares, mas isso não se faz. Isso não se faz, espero que não aconteça e o senhor não leve para o lado pessoal. Eu acho que o senhor não gostaria que eu tratasse o senhor dessa forma. Eu, pelo menos, não gostei. Então, secretário, o senhor vai chegar ao seu conhecimento. Vamos ver se a partir de uma outra oportunidade a gente faz um trabalho em conjunto. Não quero nada para mim, entendeu? Simplesmente tem ali, quem está em direção a São Francisco, tem uma situação grave. Atrás da casa do engenheiro Fernando tem uma oficina. Em frente dessa oficina tem uma situação extrema que o pedestre não tem como passar. Qualquer um pode ir lá amanhã e ver a situação. E não é de hoje que eu estou tratando com o secretário não dá valor. Então, secretário, não leve para o lado pessoal. Mas tem 3 anos para poder trabalhar em conjunto. Esqueça a atitude que o senhor me praticou hoje, que eu não me dou por satisfeito, mas vamos ver se a gente contorna isso aí. Vou procurar amanhã a sua secretaria, vou tentar fazer um agendamento, se não for possível para amanhã, para depois da manhã, mas desde que mantenha a palavra. Porque é brincadeira. Quando o senhor precisa, os outros secretários precisam, é dos vereadores que eles vão lembrar. Então, mais uma vez, quero voltar aqui, enaltecer a sua pessoa. O que tiver a nosso alcance, a gente vai contribuir, mas essa brincadeira achei de mau gosto. Infelizmente, se for preciso vir aqui para enaltecer, vamos enaltecer. Caso contrário, vou estar usando essa tribuna dessa mesma forma, porque não recomendo que isso se faça. Isso é contraindicação. O senhor sabe que nós tem tentado lhe poupar, nem indicação estou colocando nessa casa de lei, porque essa indicação vai tudo para o lixo. Não é nem obrigado a ler. Então vou tratar direto na tribuna. Quero que o senhor seja sensível à situação, porque não partiu da minha pessoa. Eu fiquei lá meia hora feito trouxa, feito palhaço, esperando o senhor, e nenhum telefonema o senhor me deu. Eu liguei para o senhor passou para o Maurício, ex-assessor do vereador Neri, Maurício do Vale. Simplesmente o Maurício foi educado e, infelizmente, não pude nem ser atendido pelo telefone. Então, que isso não proceda mais uma vez. Espero poder contribuir com o senhor. É triste, é ruim, é crítico, mas
partiu do senhor. Então o senhor, veja lá se o senhor puder agendar para amanhã, depois da manhã, não importa o dia que seja, mas desde que mantenha a palavra. Pelo menos se o senhor agendar para daqui a uma semana, eu sei que daqui a uma semana vai chegar. Então, que isso não volte a acontecer, estava engasgado, mas espero mais uma vez que não tenha o hábito de ficar repetindo, que o senhor não leve para o lado pessoal. Tem muito que a gente poder sentar, poder trabalhar, poder mudar o quadro aqui. Eu tenho uma dívida com o município, me dou pela essa cidade porque eu sou de berço, mas quer subestimar, vamos subestimar. Mas longe de mim, tratar e não manter. Se eu ver que eu não vou poder manter, então pelo menos não trate. Mas não é do meu feitio. A gente eu e meu irmão procuramos ser prestativos, somos de berço. Agora isso, nesses 4 anos e 8 meses que eu estou nessa casa de lei, nunca passei por isso. Nenhum secretário sequer precisou usar dessa forma. Eu queria ver se fosse com o Hélio César, o meu nobre amigo de 4 anos atrás, o vereador Fubá, se ele ia tratar isso. Tenho certeza que ele não ia tratar. Mas olha, esses 8 anos que a administração se encontra presente, eu tenho contribuído. E a administração local, tudo passa por essa casa. Qualquer que seja a situação, vocês podem ter convicção. Passa por essa casa. Então, secretário, uma vez mais, não leve para o lado pessoal. Mas eu vou procurar a partir da manhã. Obrigado pela oportunidade e uma ótima semana a todos. Com o uso da palavra, a vereadora Fátima. Vereadora terá 8 minutos para fazer uso da palavra. Senhor presidente, nobres pares, munícipes, boa noite. Senhor presidente, o que me traz a essa tribuna esta noite foi uma informação que eu recebi logo hoje pela manhã, de que a nossa casa de parto seria fechada. Então, ela chegou através do nosso repórter Jefferson Abreu, e eu disse com todas as letras, inclusive no ar, que o nosso secretário não seria louco de tomar uma atitude dessa, mas que verificaríamos no decorrer do período. Pela manhã, o nosso repórter não conseguiu falar com o secretário, porque, segundo informações que ele obteve, ele estava em viagem. E, à tarde, eu falei com o nosso prefeito municipal. E até esclareci a nossa população pela manhã que esse, na verdade, era um comentário que caminhava nos meses de março, final de fevereiro, março, comecinho de abril, quando a gente tinha essa informação. E, na oportunidade, eu lembro que eu estava chegando até de um tratamento, questionei o secretário e ele disse que realmente naquela oportunidade ele havia pensado em fechar a casa de parto, porque era uma casa que custava muito caro e ficava mais barato encaminhar as pacientes à casa de saúde. Batemos o pé aqui, os senhores lembram disso na oportunidade, e foi dito a ele com todas as letras que nós estávamos cansados de perder aquilo que nós já tínhamos e que de forma nenhuma esta casa estaria do lado dele no caso do fechamento dessa casa de parto. E ele disse que não, que ele estudaria mais a fundo e com a implantação da Rede Mãe Paranaense e a efetivação do Centro de Especialidades, nós teríamos um orçamento extra e que isso não aconteceria. Então, pela manhã eu até alertei aos meus ouvintes para que ficassem tranquilos, porque eu realmente não acreditava nessa hipótese. Mas a gente tem que verificar. À tarde, falei com o senhor prefeito municipal, que realmente nos tranquilizou a todos. O prefeito disse que a casa de parto realmente não será fechada. Não existe nada nesse sentido, ele não sabe de nada e que as coisas estão caminhando muito bem. Até porque a esposa de um funcionário dele ganhou neném sábado ali na casa de parto. Então, e na oportunidade até conversávamos que todas as informações e referências que nós temos dessa casa de parto é a melhor possível. Todas as pessoas que passam por lá e têm neném na casa de parto saem felizes, porque é um tratamento diferenciado. É um custo baixo, segundo o secretário ainda é um custo alto, mas com a rede paranaense, né, da Mãe Paranaense, nós teremos um orçamento extra para esse caso. Então, não existe, segundo o prefeito municipal, eu estou passando aqui informações que eu colhi do senhor prefeito municipal, não existe nada nesse sentido. Então, a nossa população pode ficar tranquila, porque às vezes acontecem boatos que a gente não sabe de onde surgem, mas se nós somos questionados, nós temos obrigação de buscar a resposta. Então, muito embora, no momento, eu já tenha
dado a resposta que não acreditava, que achava não, eu tinha certeza que eram boatos de final de março, né, começo de abril, mas cabe a verificação. Então, fiquem tranquilos, porque conversa das 16 horas de hoje com o senhor prefeito municipal. A nossa casa de parto está indo de vento em popa. Todos os partos normais, com acompanhamento tranquilo, são feitos aqui. Temos dificuldade, sim, com o parto, né, de risco, que é atendido, a gestante é atendida aqui, mas os partos são encaminhados para fora, eles não são feitos aqui. Então, nesse item, o Hospital Dr. Feitosa está ali, está fora da jogada. Nós estamos conseguindo resolver aqui. E quanto menos trabalho ir para o Hospital Dr. Feitosa, que nós sabemos as dificuldades, melhor. Então fiquem tranquilos, porque não são palavras minhas. Eu estou aqui transmitindo aquilo que eu conversei com o senhor prefeito municipal. Então, você que estava preocupada com isso, ou outros que de repente tiveram essa informação, fiquem tranquilos, porque segundo o senhor prefeito municipal, a nossa casa de parto está indo de vento em popa e daqui para frente cada vez melhor. Obrigada, senhor presidente. Com o uso da palavra, vereador Mário César Marcondes. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras dessa casa e público presente. Eu tive acesso a alguns relatórios das pré-conferências da saúde. E nas pré-conferências, as prioridades foram levantadas, 22 prioridades. E na conferência, essa foi na pré, 22. E na conferência, eu tive um relatório, estou com um relatório aqui, onde foram aprovadas e agora o Conselho de Saúde vai ter que trabalhar e rebolar junto com a Secretaria de Saúde para a realização dessas diretrizes que foram feitas na 11ª Conferência de Saúde, o qual eu vou ler. Vou ser rápido porque é bastante. Rede Mãe Paranaense, as que foram aprovadas na conferência. Estabelecer mecanismo para cumprimento de horário de todos os profissionais de saúde. O vereador Toto vai ficar muito contente com isso, né, vereador? Uma luta do senhor há tanto tempo. Fortalecer a busca ativa de gestante antes do primeiro trimestre. Garantir o direito à informação e ao planejamento familiar humanizado e individualizado. Qualificar os profissionais da atenção primária em saúde para a estratificação de risco da gestante e criança. Garantir acesso ao atendimento médico e apoio diagnóstico especializado ou na atenção primária em saúde, conforme estratificação de risco, conforme o risco gestacional. Garantir a vinculação da gestante ao hospital de acordo com a complexidade necessária. Garantir acesso à puericultura e estratificação de risco das crianças de 0 a 24 meses. Garantir hospedagem para a mãe durante o período de hospitalização em UTI neonatal. Garantir atendimento especializado para as crianças de risco. Realizar no mínimo 7 consultas pré-natal, sendo a primeira consulta no primeiro trimestre de gestação. Ampliar a cobertura do ESF. Garantir transporte quando necessário. Moção de apelo, se necessário. Inauguração efetivo de todos os leitos do Hospital Regional. Inauguração e funcionamento efetivo da unidade de coleta e transfusão de sangue e hemoderivados na 21ª Regional. Leito de UTI neonatal no Hospital Regional. Fortalecer a ouvidoria municipal. Estabelecer em 6 meses o prazo mínimo para a licença maternidade e mínimo de 10 dias para pais, mesmo em caso de adoção. Processos com deficiência, pessoas com deficiência, é outro caso. Acesso a alguns serviços de saúde, transporte com dificuldade quando tiver a locomoção, programa de ortose, prótese deficiente para a demanda do Estado, redistribuição adequada para transpor o caráter emergencial e burocrático da função do profissional de serviço da Secretaria Municipal de Saúde para assegurar o atendimento à demanda da pessoa física. Adequação do acesso a todos os serviços de saúde, divulgação de banner da lei de prioridades, contratação de equipe multidisciplinar para atendimento, melhorar a disponibilidade de transporte para atendimento em ortose e prótese, inclusive domiciliar, verificar a demanda reprimida de ortose e prótese
para pleitear aumento do número de consultas para a regional, recomendar ao setor de transporte da Prefeitura disponibilidade de carro adaptado para transporte de pessoa com deficiência, implantação da rede de proteção ao portador de necessidade especial. Agora, urgência e emergência. Todos foram aprovados na 11ª conferência. Adequação e atenção básica, trabalho com as equipes dos postos para o devido atendimento, evitando a sobrecarga no pronto atendimento municipal, conscientização da população em usar corretamente o PAN e também os postos de saúde, médico em todos os postos, que nós temos um problema muito sério, equipe técnica e aparelho disponível com raio-x, endoscopia para emergência e ultrassom, que não tem, atendimento médico a todos que vão até o pronto atendimento municipal. Os enfermeiros fazem a triagem apenas para diferenciar. Implementação da rede Paraná Urgência, SAMU, UPA, lembrando médicos como profissionais. UTI neonatal para transporte até o hospital. Terceirização da rede Paraná Urgência e PAN não foi aprovado, esse foi um item que foi reprovado. Moção de apoio. Inauguração e funcionamento efetivo de todos os leitos do Hospital Regional. Inauguração e funcionamento efetivo da unidade de coleta e transfusão de sangue. Leitos da UTI neonatal no Hospital Regional. Saúde do idoso. Linha guia do idoso, protocolo seguido por todas as unidades básicas de saúde, listagem básica de exames anuais, capacitação de um familiar para ir cuidar do idoso, consulta odontológica ao idoso, assegurado pelo menos 1 ano, assegurar a prioridade do atendimento dos idosos, trabalhar o autocuidado com o idoso, melhorar o agendamento de transporte, capacitação para detecção de negligência e violência contra o idoso, visita domiciliar médica, capacitação para as equipes das unidades básicas de saúde, abordar a temática de sexualidade, TST, com a população idosa, priorizar, estimular o processo ou aumentar o número de centros de convivência do idoso e ampliar, descentralizar os serviços, ampliar a divulgação do trabalho com o idoso, assegurar que os serviços credenciados tenham condições mínimas de comodidade e acesso ao idoso, estabelecer parceria para o atendimento dentro do asilo, com acesso a médico, medicação, exames, atendimento prioritário a este público, identificação através de placas amplamente visíveis, identificando locais de atendimento de saúde. E por último aqui, a saúde mental. Contratar médico psiquiatra de forma de fortalecimento do serviço, criação de equipe de psiquiatra, psicólogo e enfermeiros, fortalecer a equipe ambulatorial da saúde mental, formar parceria com a Secretaria de Educação para trabalhar a prevenção das doenças ocupacionais, articulação das entidades para promover melhores resultados do tratamento e prevenção da doença ocupacional, aumentar os investimentos e recursos para melhorar a qualidade dos serviços prestados, fortalecimento da rede da saúde mental, investimento em projetos de geração de renda, implementação de CAPS 3 em Telêmaco Borba. Hoje nós temos o 1, que é básico. O 3, ele tem ambulatório, os exames, tudo é feito com o CAPS 3. Maior e melhor atendimento aos familiares dos usuários, maior número de médicos na atenção básica e incorporação do profissional. Então, essas foram as diretrizes agora para o plano de saúde, para a gestão Gibson. Então, está aqui, vai ser muito bom esse relatório para que nós, vereadores, possamos fiscalizar, e também o Conselho de Saúde, para que ele possa exigir da Secretaria, porque quem aprova as contas da Secretaria de Saúde não somos nós, vereadores, é o Conselho de Saúde, ou esse conselho que vai dizer sim ou não. Então está aqui agora um documento onde o Conselho de Saúde pode fazer a saúde de Telêmaco Borba caminhar mais rápido. Obrigado, senhor presidente. Com o uso da palavra, vereador Carlão. Lembrando que o vereador terá apenas 4 minutos e meio para concluir a sua mensagem. Bom, convoco o vereador Maurício para assumir a presidência para que eu possa fazer uso da palavra.
Eu quero fazer uma saudação especial a todos e solicitar também que seja feita uma inscrição para explicação pessoal para que eu possa dar continuidade ao assunto que vamos abordar nesse momento. Eu quero apenas destacar que na semana que passou nós estivemos participando da 5ª Conferência das Cidades que aconteceu em Foz do Iguaçu. Naquela oportunidade, não somente este vereador, com o vereador Marcos William, se fizeram presente também nesta comitiva até Foz do Iguaçu para tratar de assuntos, não a nível de Telêmaco Borba, mas a nível de Paraná, já que teremos em breve o encontro nacional que vai acontecer em Brasília, a presença também de lideranças comunitárias, como aqui estão nosso companheiro Ari, que é o presidente da Associação de Moradores da Área 1, esteve presente também o nosso companheiro Daltinho, fazendo parte dessa comitiva, da dona Rosalina, lá do São Francisco, da dona Cida, do bairro São João, do Marcos, que representa o Sindicato dos Servidores Públicos de Telêmaco Borba, do Moacir, representando também a Sanepar. E do Executivo Municipal, lá estavam o engenheiro Fernando, engenheiro Zé Carlos e também o Reginaldo. E a única observação que eu quero fazer aqui nesse momento, já que a questão de algum tempo atrás, nós participamos aqui na Secretaria de Educação do município de uma reunião onde era tratado alguns assuntos que dizem respeito a Telêmaco Borba. E para minha surpresa, não só para mim, como também para aqueles que estavam conosco nesse encontro, que foi muito importante participar, tomar conhecimento de questões de outros municípios, daquilo que poderá ser colocado nessa conferência nacional que acontece em Brasília, é que Telêmaco Borba, apesar de nos reunirmos aqui, nenhuma emenda foi proposta nesta conferência. Não visualizamos nada de Telêmaco Borba. Eu não sei onde está a falha, vamos verificar no decorrer dos dias, porque se havia tido uma reunião aqui em Telêmaco Borba, nada foi encaminhado pelos representantes que faziam parte desse encontro, desta conferência, ou seja, em Foz do Iguaçu. Era um assunto que eu queria abordar, claro, devido ao tempo, e também aproveitar essa oportunidade. Ontem, participando de um sepultamento aqui em Telêmaco Borba, onde fomos levar as nossas condolências a familiares da dona Terezinha, moradora do Parque Limeira, Área 2, ao chegar no nosso cemitério municipal, lá fomos abordados por alguns funcionários que trabalham há anos, no cemitério. E para minha surpresa, me trouxeram a seguinte informação. Trago também aos senhores vereadores, de que na legislatura passada eles tinham 1 hora a mais, que eles recebiam porque passam do horário. E os senhores sabem que esses funcionários às vezes tomam 8 horas da manhã, saem 5h30 da tarde, e às vezes não saem 5h30 da tarde, porque às vezes o sepultamento começa às 5h30 da tarde, e às vezes vai até 6h30, 7 horas. E eles tinham 1 hora e pouquinho a mais diária para poder compensar. E isso foi cortado e até agora não receberam. São horas extras que a própria legislação trabalhista dá o direito aos funcionários receberem. Então fica aqui, dentro desse meu pronunciamento, essa questão de horas extras que foram cortadas, de função gratificadas que foram cortadas, fica também a questão da insalubridade que foram cortados e que até agora nós não tivemos nenhuma informação, sequer, apenas disse que ia retornar, mas até agora nada aconteceu. Obrigado, senhor presidente, e voltaremos na sequência, então, dando continuidade a alguns assuntos que me trazem aqui à tribuna. Obrigado. Solicito ao vereador Carlos que retorne ao seu lugar. Dando sequência aos trabalhos, solicito ao primeiro secretário a leitura da matéria escrita para a ordem do dia da presente sessão.
Ordem do dia, discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei número 29/13. Está em discussão o projeto de lei 029/2013. Senhores vereadores, discussão do projeto 029/2013. Não existindo, então, o interesse de discutir a matéria, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Está aprovado, então, em primeiro turno, o projeto de lei 029/2013. É só, senhor presidente. Como não há mais matéria para escrita, solicito ao primeiro secretário a chamada nominal dos vereadores inscritos para explicação pessoal. Com o uso da palavra, vereador Neri. Excelentíssimo presidente, nobres colegas, comunidade que nos assiste, que nos acompanha. Antes de entrar no assunto que trago nesta tribuna, quero fazer uma consideração às falas dos nobres colegas, tanto da vereadora Fátima como do vereador Carlão. Em relação ao parto, à casa de parto, aquilo que a vereadora colocou aqui, muito bem colocado, inclusive, na época, vereadora, eu fiz uma reunião, visitei o secretário, onde ele mencionou essa questão da dificuldade e do alto custo da casa de parto. E eu coloquei para ele que a casa de parto era uma conquista. Caso os custos estivessem elevados, nós tínhamos que trabalhar a otimização, mas era uma conquista, e essa conquista era um benefício para a comunidade. Muito embora, neste momento, ele me ouviu e não deu nenhum parecer, logo 2 semanas, 3 semanas depois, ele me procurou dizendo que havia uma solução: acoplar a casa de parto junto à Rede Mãe Paranaense. Então, eu tenho visto a divulgação, prefeito, secretário, com as famílias, com as mães, com as crianças. Não creio realmente nesta possibilidade. E se for essa possibilidade, quero aqui empenhar o nosso aval na luta para que realmente essa conquista não volte para trás. Em relação à conferência municipal, senhor presidente, o ano passado, eu fui delegado estadual das cidades, representei o legislativo, uma das vagas do legislativo estadual, e estive em Brasília na conferência nacional, onde também o nosso nobre colega vereador Cezinha era presidente do conselho das cidades. Este ano eu não tive conhecimento qual foi o indicado desta casa, não tive conhecimento da conferência municipal e não sei se foi algum representante nosso para Brasília, se vai. Mas fica esse registro. Eu estive em Foz do Iguaçu, não foi para a conferência, mas estive uma semana lá, na fase final dos Jogos Escolares do Paraná. Quero agradecer os nobres colegas vereadores, eu tive que me ausentar na sessão passada, justamente por esta tarefa e esta função que tenho na educação dos nossos jovens, na minha função, na minha profissão. E quero dizer que por mais que tudo possa acontecer na vida da gente, não pretendo em nenhum momento deixar esse trabalho, essa tarefa, esse ofício que eu tenho de trabalhar a formação, a educação das nossas crianças. Estivemos lá porque nossas equipes do município de Telêmaco Borba, das escolas de Telêmaco Borba, para chegar à fase final dos Jogos Escolares do Paraná, para chegar entre as 16 melhores equipes, precisou ser campeã na fase municipal, depois campeã na fase regional e depois campeã na fase macro, para conquistar uma vaga para a fase final. E lá estivemos então entre as 16 melhores equipes, tentando melhorar a posição, a representatividade do nosso município. E é com orgulho que a gente fala que conseguimos resultados muito bons.
as minhas equipes de voleibol, com o feminino, nós conseguimos crescer e chegar à 10ª posição do Paraná. Então, no ranking do Paraná, conseguimos a 10ª posição. E com as nossas meninas, que temos mais 3 anos ainda para trabalhar, são meninas novas. Já a categoria masculino, vôlei masculino, nós chegamos ao 5º lugar do Paraná. Da mesma forma, o futebol de salão feminino do Presidente Vargas também chegou na 5ª colocação. E o futsal masculino da FATEB Dom Bosco conquistou o 3º lugar do Paraná. Então vejam que são colocações, mas muito mais importante do que conquistar essas colocações são as formações que, pelos valores do esporte, são passados a essa juventude, que com certeza se desdobrará em futuras lideranças positivas na nossa comunidade. Evidentemente que não é nada fácil você estar uma semana com 40, 50 atletas, dormindo em alojamento, em salas de aula, em colégios, escolas. Cada equipe tem uma sala para dormir, colchões no chão, é uma experiência diferente. Eu completo este ano 31 anos de jogos, e cada jogos é uma particularidade, não existe um igual ao outro, né? Mas para chegar, como eu disse, para chegar lá, não são dias, não são meses, são anos de trabalho na formação gradativa dessas crianças para chegarem aí próximos 16, 17 anos, onde estão competindo. A responsabilidade é muito grande, porque você, na sua casa, para cuidar de alguns filhos, realmente não é fácil. Você imagina nós termos 2 equipes, 3 equipes, né, 20, 30 atletas, sob orientação educacional mais diferente, familiares, e nós temos que ter a nossa linha de ação, os nossos cuidados, as nossas responsabilidades. Queria registrar isso porque a gente se orgulha com o trabalho que a gente faz, na questão profissional, na missão de educador que somos. Quando falamos de esporte, e há pouco eu vi aqui o Luizinho e o Maurizinho, que todos os anos aí trabalham, trazem o lazer para a nossa população, independente de questões partidárias, é um lazer para a nossa comunidade, e todos os anos com essa dificuldade de justificar o empenho, ou o trabalho, ou o investimento da Prefeitura Municipal para mais esse esporte alternativo que já é histórico no nosso município e no estado do Paraná. E acho que nós temos, e aí eu volto a frisar que essas questões é o Conselho Municipal de Esporte. E elogiei o secretário de Esportes aqui no início dessa gestão, porque foi o primeiro em pauta, um dos primeiros encampou essa ideia. E eu não sei como é que está o Conselho Municipal de Esporte. Essa semana eu vou visitar o secretário para conversarmos sobre isso, porque senão fica todas essas dificuldades. Inclusive, fui informado também que os professores da Secretaria de Esporte não recebem mais diária. Ou é compensado por hora extra. Eu quero entender isso porque no meu conceito de administração pública, a diária é a única autorização de viagem, né? Mas estarei essa semana visitando, porque faz parte do nosso ofício, do nosso trabalho. Estarei visitando o secretário de Esporte. Também pretendo essa semana fazer uma visita ao comandante Major Antunes, nessa questão da violência que volta a aflorar no nosso município, assaltos, roubos, enfim. E como nós recebemos várias viaturas, eu quero saber qual é a sistematização de uso dessas viaturas. Porque entendo que as viaturas são muito melhores do que postos de polícia nos bairros, um posto fixo. Tem carros, são postos móveis. Então, se sistematizar, regionalizar a cidade, e os policiais e os carros estiverem rodando o dia todo em cada bairro, com certeza nós vamos ter mais tranquilidade, vamos ter mais efetividade na segurança do nosso município. Eu vou conversar com o secretário, porque com o Major Antônio, porque, claro, evidentemente que não é a minha especialidade de segurança, mas estarei lá buscando conhecer mais e saber mais sobre essas questões. Quero agradecer aqui e parabenizar, muito embora as críticas aconteçam, senhor presidente, só para concluir, entendo que o secretário de Obras deu atenção a um pedido nosso, e é um pedido de vários vereadores aqui também, a respeito da estrada ali do bonde, Max Staldache,
né, mais graciosinha, que me parece que estão lá fazendo a revitalização, canalização de águas pluviais, e a melhoria é necessária, inclusive a pavimentação asfáltica é necessária naquela questão. E também essa semana, estamos já entrando em contato com a questão das lâmpadas queimadas e da iluminação pública do nosso município. Senhor presidente, era isso, muito obrigado. Com o uso da palavra, vereador Maurício. Senhor presidente, nobres pares, munícipes, presentes, boa noite a todos. Como falou o vereador que me antecedeu aqui, o vereador Neri, também quero agradecer aqui em nome da população ali da área 6, da área 3, porque um pedido que já há mais de 4 anos nós temos lutado, temos feito, e agora atualmente aquele posteamento ali está ocorrendo. Com certeza, consequentemente, a iluminação vai chegar, né? Isso também estará inibindo ações, né, de vândalos, uma coisa que a população realmente acreditava, e agora nós temos visto que está acontecendo. Só nós temos que agradecer. Também, senhor presidente, tivemos ali no dia 15, representando uma reunião do Conselho da Comunidade ali, onde estava ali o senhor Amauri, que é o presidente ali do Conselho, também o Dr. Rafael de Araújo Campelo, o juiz de direito da vara criminal, novo juiz aqui de Telêmaco Borba, e queremos aqui dar as boas-vindas ao juiz, né, dizer que a nossa cidade está de braços abertos para acolher, e em nome do Legislativo, eu deixei a nossa casa aqui à disposição, naquilo que for preciso, estejamos ajudando. Também, senhor presidente, quero deixar aqui um pedido de indignação. Nós temos uma situação há mais de 30 dias ali na rua, no cruzamento da rua AC com a estrada dos Guararapes, do Anério. A nossa cidade ela está realmente passando, né, por essas melhorias, mas as melhorias vêm, acredito eu, como todos vocês, que é preciso fazer um acompanhamento das melhorias. E nós vemos que está acontecendo as expansões, mas infelizmente tem hora que eu não consigo entender. Tenho até perguntado como é que nós deixamos as empreiteiras, como é que a gente deixa as empresas que chegam aqui, fazem buraco no meio da calçada, fazem ajuste, deixam, ninguém sabe nada, a gente pergunta para um, pergunta para o outro, ninguém toma conhecimento. Recentemente nós tivemos um buraco que foi feito na calçada ali, na rua que ficou lá por praticamente 60 dias, um buraco aberto, população passando, criança passando, ninguém não está nem aí. E agora nós temos ali também um buraco que está aberto ali na rua AC. Os senhores, ainda antes de eu vir para essa reunião, passei lá para tomar conhecimento se alguém tinha tomado providência. Já há mais de 30 dias, nós notificamos a empresa RM, que é responsável aqui, né, pelo trabalho aqui em Telêmaco Borba, de telefonia. Conversamos ligamos para a Oi, toda aquela dificuldade que os senhores bem conhecem para ser atendido, mas fizemos um requerimento, estamos caminhando, mas nós precisamos de algumas atitudes do nosso secretário de planejamento. Precisa de fiscalização, precisa de alguém para estar vendo situações assim. Um buraco com mais de 2 metros lá, carro já caiu. Se cair um motoqueiro lá, com certeza é morte, na certa. Depois que as coisas acontecerem, nós temos que prevenir. Prevenir. As coisas não podem acontecer da maneira que a gente vê. Anda, todo dia a gente sai, uma coisa para cá, uma coisa para lá. As melhorias é necessário. É preciso, é benéfico e parabéns por elas. Mas precisamos de alguém que esteja, que nem disse o nobre vereador Hélio César no dia desses aqui, que tire, que saia, vamos falar aqui, que saia, né, do conforto do escritório
e que vamos para a rua, vamos ver o que realmente está acontecendo na nossa cidade. É inadmissível termos um buraco ali aberto, ali, com cabos telefônicos, por mais de 30 dias, colocando a nossa população em risco, colocando a vida dos nossos munícipes em risco. E não é por falta de falar, porque falar, nós estamos falando, tentando que as coisas aconteçam, mas parece que, pelo amor de Deus. Eu agradeço essa oportunidade e desejo uma semana para todo mundo muito boa. Com o uso da palavra, vereador Carlão. Convido o vereador Maurício para assumir a presidência para que eu possa utilizar da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, lideranças comunitárias, dona Nair, muito obrigado pela presença mais uma vez, juntamente com algumas colegas que fazem parte aqui do nosso plenário. Agradecendo também outros líderes comunitários que acabaram de chegar, meu caro amigo Juarez, que assumiu recentemente a Associação de Moradores do BNH, companheiro nosso de Rotary ao longo dos anos. Muito feliz de saber que hoje você está encabeçando a liderança de moradores de um bairro como o BNH. Parabéns a você, que você tenha muito sucesso nessa empreitada. Meu caro Walter, que também tem uma incumbência muito grande, junto à Marinha, um grande abraço, obrigado. Meu caro companheiro Beleza, que todas as sessões se fazem presentes aqui. Meu companheiro, né, lá da Bela Vista, grande amigo e companheiro, né, Pachequinho, que assumiu recentemente, também já acusei a sua eleição ali no bairro Bela Vista. Parabéns a você, sucesso. Enfim, a todos que hoje se fazem presentes, funcionários desta casa, funcionários do Executivo Municipal, a nossa imprensa, através do nosso companheiro, nosso repórter Jefferson Abreu, e outros que aqui se fazem presentes, o meu muito obrigado. Bom, eu falava do nosso encontro em Foz do Iguaçu, a 5ª Conferência de Cidades. Confesso, senhores, que foi a primeira que eu participei, e apenas só colocando ao vereador Neri, de que realmente veio um ofício e nós indicamos os 2 representantes, e os representantes que lá compareceram e estiveram na reunião para fazer isso. Foi comunicado a todos os vereadores aqui desta reunião, como há convite também que vem das comissões do Executivo Municipal, dos representantes que lá estavam naquele momento. Mas, de qualquer forma, eu quero só apenas, mais uma vez, destacar, porque, para nossa surpresa, naquela reunião que houve na Secretaria de Educação aqui no município, muitos assuntos foram tratados, inclusive para mandar para esse encontro estadual, que fosse realmente colocado na pauta, na discussão, para que nós pudéssemos, então, defender os interesses do município, como é a votação que os senhores já conhecem, como é feito nessas conferências. Tá? E como eu disse, para nossa surpresa, nós não tínhamos nenhuma daquilo que foi discutido aqui em Tenêmaco Borba, na casa, na Secretaria de Cultura aqui no município, Carme Yolanda D'Alessio, nada foi encaminhado, eu não sei quais os motivos. Questionamos até alguns representantes da comunidade que lá estavam também, me perguntavam, como o vereador Marcos William, outros vereadores que participaram, para nossa surpresa, não sei porquê, algumas questões que foram colocadas e discutidas nesta reunião da 5ª Conferência aqui em Tenêmaco Borba não estavam para votação ou sequer para conhecimento dos participantes, que abrangia todo o nosso Paraná. Mas, como eu disse, nós vamos então realmente verificar o que aconteceu para que depois a gente possa falar com a maior tranquilidade possível com relação a esse fato. Mas foi primordial. Foi bastante importante para aqueles que participaram, como os representantes da comunidade, nós do Legislativo Municipal, não só eu, como também o vereador Marcos William, representantes do sindicato, representantes do Executivo Municipal. Foi importante. E vamos continuar. Agora vamos aguardar
que na conferência nacional que vai acontecer em Brasília, que realmente o Paraná venha a ganhar e a somar muito mais para nossas comunidades aqui. Ou seja, de Terêmoco-Borba e toda a região, a qual nós representávamos naquele momento, o centro-sul do Paraná, onde estava, que eu me recordo, estava Tibagi, estava a região de Baiti, Ortigueira e mais algumas cidades da região que abrange a nossa aqui. Mas foi primordial e muito importante. E para a próxima, pode ter certeza que nós vamos, com a experiência que obtivemos agora, podermos fazer muito mais por nossa cidade, Telêmaco-Borba, como aqueles que já tinham uma certa experiência, discutiram, brigaram pela sua região. É importante isso aí. Bom, eu quero também nessa oportunidade, já que estamos falando de Foz do Iguaçu, aproveitar para parabenizar a todos os atletas que participaram dos jogos, a qual o vereador Neri fez menção ainda há pouco, né? Independente dos resultados, independente se realmente se sagraram foram campeões ou não, mas pela participação e pela representatividade que deram ao nosso município. Parabéns então ao vereador Neri, a todos aqueles a comissão que lá estava, né? Todos os atletas, independente da modalidade que participaram, leve o nosso abraço, o meu abraço, ou seja, o nosso muito obrigado por tudo aquilo que representaram lá em Foz do Iguaçu. Eu também quero acusar o recebimento da Câmara dos Deputados do ofício 086/2013, onde diz o seguinte: Curitiba, 14 de agosto de 2013, senhor presidente. Cumprimentando-o cordialmente, vem a presença de Vossa Senhoria e de todos os edis dessa nobre Casa de Leis para comunicar o empenho de emenda parlamentar de minha autoria, indicado no Orçamento Geral da União para o exercício 2013, em favor do município de Terêmoco-Borba, a saber, emenda número tal, Ministério das Cidades, apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, GND 4, funcional programática, a numeração tal, de R$250 mil. Nota de empenho, aí vem a numeração, que é bastante extensa, anexa. Aproveito a oportunidade para me colocar à disposição do município de Terêmoco-Borba na Câmara Federal. Cordialmente, Eduardo Ciarra, deputado federal, PSD, Paraná. Ilustríssimo senhor Carlos Roberto Ramos, presidente da Câmara Municipal de Terêmoco-Borba. Essa verba, que faz parte desse documento, desse ofício encaminhado pelo deputado Ciarra, que além de ser deputado federal, ele é também presidente do PSD aqui no Paraná. Em novembro do ano passado, eu estive no encontro em Curitiba, aonde ele me colocava essas questões para 2013, né, de uma verba de R$250 mil, e traz aqui, nesse documento, consulta do CONE, nota de empenho, implantação de pavimentação asfáltica em vias públicas urbanas e microdrenagem no bairro São Francisco. Então tá aí, eu estou dando ciência dessa correspondência, que recebi no dia 14 aqui, infelizmente semana passada não foi possível, e já estou dando ciência agora do recebimento dessa correspondência, passando também aos moradores de São Francisco, ao nosso companheiro Marcos William, o vereador Hélio César, que também são moradores daquela região, desse comunicado, então, do deputado Ciarra, dessa benfeitoria, desse valor, dessa emenda parlamentar, tá, que vem de encontro no valor de R$250 mil para o bairro São Francisco. Eu acho que temos que dar andamento com relação ao que vem no ofício 086/2013, datado do dia 14 de agosto de 2013. Parabéns à comunidade do São Francisco, que recebe, então, essa benfeitoria, né? Esse valor, essa emenda, que vem do deputado Ciarra, que é o presidente do PSD no Paraná. Senhores, eu quero também agradecer a presença dos pais, do nosso companheiro Marcos William, Marcos, a Terezinha, que recentemente fez mais um aninho de vida, né? A qual destacamos aqui no plenário dessa casa. Muito obrigado também a vocês, que aqui comparecem, prestigiando o nosso trabalho. Bem, senhores,
Não tenho mais nada a colocar, a não ser algumas questões que futuramente nós vamos trazer ao plenário desta casa, mas agradeço a presença de todos vocês por mais uma vez estar aqui conosco, lideranças comunitárias, funcionários desta casa, funcionários públicos, vereadores, vereadoras. Muito obrigado a todos vocês e que todos tenham uma ótima semana. Muito obrigado. Solicito ao vereador Carlos que retorne ao seu lugar. Com a palavra o vereador Marcos William. Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes aqui presentes, lideranças comunitárias, presidentes de bairro já nominados, meus pais, Antônio Marcos, Terezinha, meu irmão Marcos Gabriel também, que aí se encontra, meu irmão João Marcos, que esteve até então, eu tinha ficado muito feliz já, e agora recebendo a presença também dos meus pais, do meu outro irmão, fiquei mais contente ainda. É um motivo de alegria recebê-los aqui e os demais que aqui também estão. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. E quero aqui também comentar um pouquinho, senhor presidente, da 5ª Conferência Estadual das Cidades, da qual eu, o senhor e mais alguns amigos que eu quero aqui nominar também estivemos presentes. Então, essa conferência foi na cidade de Foz do Iguaçu e estivemos com a seguinte equipe de delegados: Dona Rosalina, presidente do bairro de São Francisco, Dona Cida, presidente do bairro de São João, Daltinho, presidente do bairro São Félix e presidente também do Consecom, Ari Prestes, presidente do bairro Área 1, Moacir da Sanepar, Marcos, membro do Sindicato do Servidor Público, Reginaldo Naia, da Secretaria de Obras, Engenheiro Zé Carlos, também da Secretaria de Obras, Secretário de Planejamento Fernando, Vereador Carlão e, por fim, eu, Vereador Marcos William. Estivemos ali participando dessa 5ª conferência, onde foi tratado vários assuntos referentes ao município, né, aos municípios do nosso Paraná. E realmente, nobre vereador Carlos Roberto Ramos, estivemos ali, ficamos tristes por não ter nenhuma emenda, né, não ter nenhuma proposição feita pelo nosso município para que fosse levado à frente e lutado para melhorias nos mesmos, né? Precisamos realmente averiguar de quem foi a falha, se falharam na data, se atrapalharam com os prazos, mas realmente tivemos ali. Inclusive, um membro da minha assessoria esteve presente nessa reunião, onde foi tratado de vários assuntos que poderiam ser emendados, né, nessa 5ª Conferência Municipal, Estadual dos Municípios, melhor dizendo, né. Então, eu até tinha preparado uma proposição, vereador Maurício, para fazer uso da palavra, numa oportunidade lá nessa 5ª Conferência, e realmente fiquei um pouco frustrado por chegar lá e analisar e ver que na nossa cidade não havia protocolado nenhuma emenda, né? Mas eu quero dizer aqui para os munícipes da nossa cidade, para aqueles que me ouvem pelo rádio, pela internet também, que essa bandeira, como o nobre vereador Carlão falou, essa bandeira ela começou a ser hasteada, né? E nas próximas conferências nós estaremos mais atentos e cobraremos dos responsáveis que a executem com qualidade para que o nosso município seja melhor representado. Então aqui eu trouxe para os amigos que aqui se fazem presentes o que eu levantaria, o que eu defenderia na oportunidade. Estaria lutando ali por mobilidade e acessibilidade, já que se trata da Conferência dos Municípios.
Uma das minhas proposições seriam essas: implantar sistema de ciclovias nos nossos municípios, sugestões, implantar sistemas de ciclovias, implantar sistema de pardais para substituir lombadas convencionais, implantar sistema de uso de carros particulares em rodízio, a fim de desafogar o trânsito de automóveis, já muito congestionado em nossa cidade, estudar em algumas ruas a implantação de mão única, proibindo o uso de estacionamento em ambos os lados, deixando só em um lado da via, aquela via que for mais estreita, e implantação também de via única para o transporte público. Então essa seria uma das minhas sugestões nessa conferência das cidades, tendo visto que o nosso trânsito ele já em momentos de pico está caótico, né? Então seria uma das minhas sugestões e infelizmente, devido a não constar lá as nossas emendas, não pudemos estar falando sobre isso, né? Mas eu quero aqui fazer um compromisso com cada cidadão, com cada munícipe, que uma das nossas lutas, né, junto ali à Secretaria de Planejamento, tendo visto que vai vir para nós o PPA, onde estaremos ali mais tarde na audiência pública, onde está sendo tratada ali no auditório Carmen Holanda, na Secretaria de Educação, onde está ali sendo falado sobre o PPA. Essa é a oportunidade que nós temos de colocar as nossas proposições, darmos nossas sugestões, né, se já não estarem constadas no PPA, para que melhore, né, tudo isso. Então nós perdemos essa oportunidade lá, né? Ficamos chateados com isso, mas outras oportunidades virão, né? E é para o nosso crescimento, Tenho visto que não foi totalmente perdido, porque agora estamos atentos, né, estaremos cobrando dos membros responsáveis as devidas providências para que isso não torne a acontecer, né? Então eu quero mais uma vez agradecer a todos os que se fazem presentes, mais uma vez a minha família, aos repórteres também aqui da nossa cidade que se fazem presentes, né? E quero dizer que é uma alegria para nós, mais uma vez, estar aqui. Meu boa noite a todos, fiquem todos com Deus, e uma ótima semana a todos. Muito obrigado. Não há ninguém mais inscrito, senhor presidente. Nada mais constando, encerro os trabalhos ordinários, agradecendo a presença dos senhores vereadores e munícipes e convoco, então, os senhores vereadores para a próxima sessão plenária ordinária, que será realizada no dia 26 de agosto de 2013, às 17h30, no plenário desta Casa de Leis. A todos, muito obrigado, um grande abraço, uma ótima semana e até a próxima segunda-feira.